Bom dia a todos, Deus abençoe e vamos nessa jornada. Isso aí. Então, antes de eu passar a palavra de oração, eu queria desejar mais uma vez um, um bom dia, né? Eu ia falar boa noite. Um bom dia a todos aí que estão presentes aí, né? Esses guerreiros e guerreiras que estão aqui por essa hora da manhã, né? Lutando com Deus, buscando o Espírito Santo, buscando aí em oração o poder de Deus, né? Para termos não só o dia de hoje pleno, né? Mas termos uma vida plena, né? Durante esses 10 dias de oração, nós temos essa oportunidade, nessa jornada de busca a Deus, né? Primeiro Deus, que é um hábito que nós devemos ter já, né? Não só em 10 dias específicos, mas todos os dias da nossa vida. Mas, por outro lado, é um propósito da igreja para a gente, juntos, né, como igreja, fazer isso de uma maneira mais unificada, né? Buscar essa unidade. Então, nós temos essa oportunidade e hoje nós temos a convidada aqui que vai falar para a gente, que é a irmã Nayara, já esteve conosco algumas oportunidades. E eu nem sei se deu para o Marco falar assim do nosso tempo, mas nosso objetivo aqui é fazer uma breve meditação, né, sobre cada dia ali dos 10 dias de oração. Então, terminando por volta de umas 5h30, mais ou menos, né? E se for necessário, uns 10 minutinhos aí para os irmãos aí que quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário para a gente finalizar, tá bom? Eu só gostaria de fazer uma breve introdução aqui, né? Então, os 10 dias de oração vai falar sobre saúde, né? Essa é a temática do ano. E é muito interessante porque aqui a gente vê algumas informações relacionadas a o quanto o mundo ele está doente e em busca de uma vida saudável ao mesmo tempo, né? Então, de acordo com a OMS, né, por exemplo, os Estados Unidos gastam o equivalente a 16,6% do seu produto interno bruto em saúde. Porém, uma nação que não se preocupa tanto ao mesmo tempo com saúde, né? Porque a gente vê ali que o estilo de vida, alimentação, né, na maior parte dos estados, né, não é uma coisa assim tão saudável assim. Porém, ao mesmo tempo, é algo que as pessoas se preocupam, né? É algo complexo assim, né? E gostaria também de falar aqui um texto, né, que está aqui num dos parágrafos já perto do final aqui. O Senhor nos criou para ter uma vida plena e cheia de realizações. No entanto, a criatura seguiu seu próprio caminho, transformando uma doença em doença e morte, o que Deus havia planejado para saúde e vida. Desde o Éden, onde a criatura caiu, fomos informados sobre os planos de restauração. A promessa de salvação foi reiterada através dos tempos. A mensagem evangélica e profética de Isaías 53, 4 e 5 nos encheu de esperança, abre aspas. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Que durante esses 10 dias, irmãos, que nós estaremos aqui pela graça de Deus, né, todas as manhãs, e, aliás, pelo menos nos cursos que faremos pela manhã, né, mas durante os 10 dias, que possamos buscar de Deus essa restauração da vida, não só física, né, mas também vida espiritual. E como eu sempre falo, ao mesmo tempo que a nossa igreja, fisicamente, a nossa Vila Buarque, está sendo restaurada fisicamente, que nós possamos buscar de Deus uma reforma de restaurar os nossos corações pela graça de Deus. Eu passo a palavra de oração para o irmão Marco e, na sequência, a irmã Nayara, por favor, fique à vontade. Amém. Obrigado, irmão. Amém. Convido a todos, então, para curvarmos nossas frontes, falarmos com o nosso Deus nessa manhã. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que abrimos nossos olhos, acordamos, as tuas misericórdias se renovam nessa manhã. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado por esse projeto aqui, os 10 dias de oração, para estarmos juntos aqui, colocando Deus em primeiro lugar, colocando Deus no primeiro horário, buscando a tua presença, buscando a tua face, logo nas primeiras horas da manhã, que é o que é melhor para a gente, é o melhor para a nossa saúde mental, nossa saúde espiritual e física.
Muito obrigado, Senhor, por ter trazido teus filhos aqui para essa reunião, para esse culto. Nós clamamos pela tua presença aqui. Escute o nosso louvor, a nossa oração e nos abençoe, nos dê o teu Espírito Santo nessa manhã. Abra o nosso entendimento para compreendermos a tua vontade na nossa vida, para poder nos alimentarmos do teu pão, o pão da vida, que é a tua palavra. E eu peço que o Senhor também dê uma porção dobrada para a tua filha, a Nayara, para que ela possa repartir aqui a mensagem conosco. E grave esses conceitos no nosso coração e nos dê a consciência que precisamos aplicar eles na nossa vida, para a gente ter uma saúde melhor, para a gente ter uma conexão melhor com o Senhor e com as pessoas desse mundo também, e que a gente possa brilhar a luz de Jesus Cristo para todas as pessoas que entrarem em contato conosco. Então, nos abençoa Amém. nessa manhã, nos guia no Teu Espírito Santo durante todo o dia. Nós cremos que o Senhor vai estar conosco durante todo o dia, porque o Senhor prometeu que estaria conosco em todos os momentos, até a consumação dos séculos. E nós cremos e pela fé nos agarramos nessa promessa. Nos abençoe, nos guia e nos dê um culto maravilhoso na Tua presença. Te pedimos, todos nós pedimos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Amém, amém. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar com os irmãos mais uma vez. Só para confirmar, então, eu tenho até 5h30, é isso? Isso mesmo. Tá? Então tá bom. Graça e paz do Senhor. Antes de eu entrar no tema de hoje especificamente, eu queria ressaltar alguns outros parágrafos, na verdade 3 pontos da introdução. Eu fico muito feliz, Deus é muito bom, porque quando a Nathalie me chamou, eu não tinha ainda a revista, e eu não sabia se eu ia recebê-la, porque eu estou longe da igreja que eu congrego, enfim. Mas aí acabei recebendo, eu vim em uma outra igreja no último sábado, e eles me deram a revista física, e aí fica mais fácil de estudar, né? E eu achei muito interessante o texto do último parágrafo da introdução. Se você tiver aí sua revista em mãos, fica muito bom para a gente poder acompanhar. E, na verdade, o penúltimo parágrafo diz assim, ó, é um trecho do Patriarcas e Profetas, da página 298, que fala assim, ó, Deus não ficará satisfeito com nada inferior ao melhor que podemos oferecer. Eu sei que isso aprende várias coisas. Uma delas é a gente poder acordar de madrugada e entregar o primeiro horário para Deus. Por isso é tão interessante começar o ano com o 10 dias de oração, com essa ênfase de primeiro buscar a Deus. Deus é o primeiro de todas as coisas, né? Começar o ano, a gente começa em fevereiro, digamos assim, fazendo os 10 dias de oração. Mas desde que começou, acho que foi em 2011, 2010, algo assim, não me recordo muito bem qual foi o primeiro ano. Mas essa ênfase é muito importante, porque por mais que Deus ele deu a graça para nós e através totalmente dos méritos dele, nós podemos ter a salvação. Nós somos salvos e perdoados pelos nossos pecados. Mas em retribuição a esse amor, a essa graça, Deus ele quer todo o nosso coração. E ele quer o melhor do nosso coração. Dentre esses aspectos, eu reforço aos irmãos, para que nós busquemos a Ele durante esses 10 dias de oração e todos os outros dias do ano. E que esse seja um momento de renovação espiritual, de reavivamento espiritual. E que fala assim, que aqueles que o amam de todo o coração desejarão prestar melhor serviço a Ele de sua vida e buscarão constantemente colocar toda a força de seu ser em harmonia com as leis que os habilitarão a fazer a vontade divina. Então, existem várias leis que nos proporcionam segurança, paz e também habilidade para servir a Deus melhor.
E eu me esqueço um pouco o nome do pregador, me perdoem, eu não consigo pronunciar o nome dele, mas um pregador escocês que foi assim uma bênção, ele foi muito, muito bom ali na pregação do evangelho na Escócia. Ele foi muito intenso no período que ele estava ali servindo a Deus, mas chegou um momento que ele tinha 29 anos, na verdade, bem novo, assim, eu acho, relativamente. 29, né? Tava de cama já, ele estava muito debilitado. E alguém chegou nele e conversou com ele, né? Ele estava prestes a morrer, e ele falou uma das suas frases mais famosas ou mais, assim, impactantes. Ele fala assim, ó, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora eu não posso levar a mensagem. Ele acabou falecendo. E perguntaram, né, antes dele falecer, perguntaram por que que ele falava essa frase. Ele falava assim que ele não cuidou da saúde dele, ele não preservou, ele abusou da saúde dele, o que fez com que o tempo de missão, o tempo de oportunidade para servir, para levar o evangelho, foi diminuído por conta dessa falta do cuidado com o cavalo, entre aspas, que é o nosso corpo. E é interessante que isso também se repetiu em outras histórias. Uma delas é o Tiago White, não sei se vocês já ouviram falar. Tiago White, ele, quando estava ali no final da vida, Deus falou muito com a Ellen White, né, a nossa mensageira do Senhor, que ele deveria cuidar mais da sua saúde, porque senão ele estaria privando a causa de Deus de um grande homem. E quando ele morreu, dizem que ele trabalhava por três. Então, acabou que ele não cuidou da sua saúde como deveria e fez com que a causa de Deus não avançasse tanto quanto poderia, se ele tivesse vivo ainda. Então, nós precisamos ter a consciência de que quando nós cuidamos da nossa saúde, nós não somente cuidamos de nós mesmos, de uma forma egoísta, mas nós também cuidamos das pessoas que poderiam ser abençoadas ou influenciadas através de nós. Nós estamos diminuindo os resultados que a causa de Deus poderia alcançar se nós estivéssemos ativos, se nós estivéssemos servindo a Deus. É com esse pensamento que eu gostaria de lembrar de um ditado muito famoso, que fala que é melhor prevenir do que remediar. E sim, é muito melhor prevenir do que remediar. Lá em João capítulo 10, verso 10, fala que Jesus ele quer nos dar vida e vida em abundância. E para que ele possa nos proporcionar essa vida em abundância, ele concede algumas orientações. E essas orientações não vão somente na parte da alimentação, mas Deus ele deseja uma saúde integral, né? Então, para a gente começar a abrir a Bíblia, né? Quem tiver aí com a sua espada, sua palavra de Deus, puder abrir em 1 Coríntios 10, 31, é o verso principal, né, dessa meditação de hoje. 1 Coríntios 10, 31. E ao invés de lermos esse verso, eu queria hoje cantar esse verso. Então, se você puder sair dessa meditação de hoje, lembrando desse pequeno hino, né, pequeno coro, para poder decorar esse verso, para a gente gravar. E é interessante que, assim, uma das estratégias que nós temos para lutar contra o inimigo é usando a palavra de Deus, o está escrito. A melhor, na verdade. E a gente precisa de guardar essa mensagem no nosso coração para não pecar contra Deus, como está lá em Salmo 119, verso 9 a 11. E os 1 Coríntios 10, 31 diz assim, acordei há pouco tempo, né, então minha voz não está muito boa, mas é assim, portanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando nós pensamos no cuidado com a saúde, não deve somente ser assim, vou comer açúcar, que é muito importante, ou não vou comer produtos carnes, enfim.
Mas a gente também tem que entender que a reforma de saúde, o cuidado com a saúde, engloba beber água alcoolizada, engloba fazer exercício diariamente, engloba dormir um sono de qualidade. Então, quando você está bebendo um copo d'água, você deveria estar glorificando o nome de Deus. Se você está cuidando da sua higiene, se você está limpando o seu quarto, se você está limpando a sua casa, se você está lavando sua roupa, deveria ser para a glória de Deus. Porque tudo isso envolve a nossa saúde, sabia? Quando você abre a sua janela, quando você separa um tempinho para ir ficar ali um pouquinho no jardim, num bosque, num parque, você está numa horta, você está glorificando o nome de Deus. E é esse o pensamento que nós temos que ter. A reforma de saúde, a mensagem de saúde engloba o estilo de vida, né? Um estilo de vida. E a Bíblia traz vários princípios. E é interessante que as pessoas, elas buscam a saúde por vários motivos. Algumas por estética, beleza, outros por medo mesmo, tá? Porque minha mãe morreu disso, meu pai morreu daquilo, meu avô morreu daquilo. Eu não quero morrer, então eu cuido da minha saúde. Outros por razões filosóficas, outros por razões sociais, mas nós precisamos buscar esses princípios de saúde por motivos espirituais, por causa que Deus ele não se agrada com a nossa doença, né? E é interessante que aqui na página 7, o texto que está em Conselhos a Pais, Professores e Estudantes, que diz assim que a doença é resultado da violação das leis de Deus. Então, quando Deus fala assim, para a gente beber água, como eu falei, né, por exemplo, é uma lei da saúde. Nosso corpo, ele tem de 70% a 80% de água, né, dependendo da idade. Nosso cérebro é 75% água. Então, para a gente conseguir ter uma maior comunhão com Deus, nós precisamos beber água, por exemplo. Algo simples, mas algo muito importante. E essas leis de saúde, essas condições que fazem com que o nosso corpo funcione melhor, foram criadas de forma harmônica, num plano do Criador, né? E nós devemos buscar aprender a cada dia, estudar a cada dia como permitir que essas condições estejam boas, né? Então, Deus não se agrada com a ignorância quanto a essas leis, sejam elas espirituais ou naturais. Então, eu mais uma vez glorifico a Deus, o Espírito Santo, porque Ele teve vitória em cada um de nós, ao acordarmos nessa manhã para a gente poder buscar. Outra coisa interessante que eu gostei aqui no manuscrito 99, que fala que os nossos médicos deveriam ser sábios educadores. Na verdade, não somente os médicos, mas todos os profissionais da saúde têm que ser educadores. E foi por causa desse texto que eu escolhi ser nutricionista, quando eu estava ali na nova missionária, entendendo que eu queria fazer uma faculdade. Porque eu acredito que o nutricionista, ele tenha, o trabalho dele é educar, né? Educar os princípios de saúde. Mas não somente o nutricionista deve fazer isso. Mas o fisioterapeuta, quando receber um paciente ali para fazer uns alongamentos, umas massagens, uns tratamentos, enfim, deve lembrá-los de que além dos tratamentos fisioterápicos, a pessoa precisa buscar os princípios de saúde, as condições ideais. Quando a pessoa for ali para pedir uma... Deu branco agora. Quando for no médico pedir um atestado, lembrei. Quando você está doente e você vai no médico pedir um atestado para não ir para o trabalho, por exemplo. Mesmo que seja uma coisa simples, mas que o médico enfatize que além do repouso, do descanso ali, da questão do atestado, que ele precisa de cuidar da sua saúde. Além de dar um remédio, precisa de mudar hábitos. Então, eu estou falando deles, mas tem todos, né? Todos os profissionais de saúde deveriam ter isso em mente. E Deus, aí temos também que advertir, né, nesse aspecto, que Deus, ele proibiu coisas para que nós preservássemos nosso corpo e a nossa mente, para
prevenir a ruína do nosso corpo e da nossa mente. E nós precisamos de colocar em prática. E aí você pensa, né, o que eu posso fazer? Às vezes eu olho para todos os princípios de saúde e eu não consigo dar conta, é muita coisa. Mas, na verdade, a melhor coisa que Deus quer é o nosso coração, a nossa entrega. E a gente tem que fazer tudo o que está ao nosso alcance. O melhor ao nosso alcance. Então, por exemplo, aqui no Medicina e Salvação, teve um trecho que eu achei bem legal, que fala assim aqui. Quando fazemos tudo o que podemos para ter saúde, então podemos esperar que os resultados benéficos se sigam. E podemos, com fé, pedir a Deus que abençoe nossos esforços para se preservar a saúde. Então, quando nós oramos por cura, quando nós oramos por saúde, tanto por nós quanto por outras pessoas, especialmente na quarta-feira, né, que é um dia de bastante pedidos, nós temos que lembrar que cada um precisa fazer o melhor que está a seu alcance, para que Deus continue trabalhando, porque é um trabalho em harmonia, uma cooperação entre Deus e o ser humano. Deus, ele quer curar, mas imagina alguém que está na cama, mas que não quer fazer o esforço de beber uma água, ou de pegar um pouco de sol, enfim, ou não, assim, se concentra tanto na doença que esquece de tentar fazer o melhor em suas circunstâncias. E Deus, ele não, aqui fala, é bem forte esse texto até, né? Que Deus, ele não atende as orações quando a fé não é aperfeiçoada pelas obras. Ou seja, se a pessoa está pedindo uma cura, mas não quer deixar de tomar ali o refrigerante dela, ou não quer deixar de fumar ali, ou não quer deixar de beber uma bebida alcoólica, ou alguma outra coisa que ela sabe que faz mal para ela, que ela sabe que não vai trazer a restauração que ela precisa, Deus, ele não age. Mas quando uma pessoa faz o melhor que ela pode nas suas circunstâncias, Deus, ele é glorificado. Porque tem pessoas que às vezes querem ser curadas e oram por cura e são até curadas, mas depois que elas são curadas, elas ficam com hábitos piores do que antes. Ou ficam ainda com hábitos terríveis. E aí isso não glorifica o nome de Deus, né? Então é nesse pensamento que nós precisamos de fazer uma cooperação com Deus. E agora passando para o próximo parágrafo, tem um trecho que me chama muita atenção, que diz assim: e quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para os planetas, para o universo, Deus, ele colocou muitas complexidades e muitas maravilhas, muita beleza. Mas de todas as obras divinas, a mais maravilhosa é a habitação humana, ou seja, o corpo, o ser humano, o mecanismo do funcionamento humano. Então, é muito legal estudar fisiologia. E cada descuido que nós temos, cada ação desatenta, qualquer abuso desse maravilhoso mecanismo do Senhor é uma violação da lei de Deus. E nós precisamos estar atentos com relação a isso. Mais embaixo, ali no último parágrafo da página 7, fala que em toda parte podem se encontrar enfermos, e os que vão como cooperadores do Senhor devem ser verdadeiros reformadores de saúde, preparados para dar aos que estão enfermos os tratamentos simples que os aliviarão. Então, orar com eles. Quantas vezes nós visitamos pessoas ou fazemos ali um trabalho missionário de entregar um livro, de entregar até mesmo uma cesta básica, mas nós precisamos estar atentos às enfermidades que as pessoas têm, porque podemos fazer um tratamento natural e cuidar daquela pessoa ali. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha uma pessoa que eu dava estudo bíblico, que eu sempre ia lá dar estudo bíblico para ela e tal. E muitas vezes que eu ia lá, ela estava com muitas dores nas pernas, porque ela tinha falta de circulação. Além disso, ela também fumava, né? E dormia muito mal, ela tinha péssimos hábitos de sono. Então, quando eu chegava lá, eu poderia até ser direta e falar, não, vou puxar a Bíblia aqui, abre aí em Gênesis, tal, tal, tal.
mas eu fazia questão de fazer algum tratamento natural com ela, por exemplo, passava argila nas pernas dela. Tinha vezes que eu fazia escalda-pés nas pernas dela, porque às vezes as pernas estavam muito inchadas, ela estava muito dolorida. Também ajudei ela, cada dia que eu ia lá, eu ensinava alguma coisa que podia fazer com que ela diminuísse o hábito do fumo. Então, a gente conversou muito sobre a importância do exercício físico. Ela passou a usar alguns remédios para poder lutar contra o vício, né? Também comer mais frutas, beber mais água, e os princípios de saúde, enfim. Então, além daquele tratamento que eu podia fazer ali, era simples, um escalda-pés, uma argila, uma massagem, e também o conhecimento, como diz aqui no finalzinho do Mensagens Escolhidas, na página dos 320, que nós temos que reunir todo o conhecimento possível que ajude a combater as enfermidades. Ela tinha muita depressão. Então, a gente podia explicar ali tanto as leis que ela podia preservar, como que ela poderia preservar as condições físicas e mentais dela, para que ela pudesse, então, ter a vida plena. E isso é um exemplo, mas tem vários outros exemplos, né? Teve uma vez que a gente foi fazer uma visita a um senhor, a um idoso, e ele estava com muita tensão nos ombros, e a gente percebia assim, o semblante dele abatido. E aí um dos meus colegas, né, missionários, ele foi lá e fez a massagem no senhor. Tá? Imagina como que o evangelho não está um caminho muito mais fácil de passar na mente dele, porque ele recebeu ali aquele cuidado, aquele amor, né? Então nós precisamos ser verdadeiros missionários, missionários práticos, né? Ajudando nossos vizinhos, nossos entes queridos, quem quer que esteja ao nosso redor. Então, existem vários livros, existem vários programas da igreja que têm esse objetivo de levar a saúde. Eu queria aqui dar até alguns exemplos de livros que falam sobre saúde. Tem também programas na internet, né, programas no Novo Tempo que falam sobre saúde, para que a gente possa ter esses conhecimentos mais práticos. Tem esse, por exemplo, aqui, isso está ao contrário, né, gente? Então eu vou colocar aqui, vou virar aqui para ficar mais fácil. Nós temos O Segredo da Saúde, que é da CPB, da Elisa Biasi. Tem O Segredo dos Sucos e Shakes, né, o Poder Medicinal dos Sucos e Shakes. Tem também esses livros aqui como Saúde Nua e Crua, da Márcia Vidotto. Tem esse aqui de receitas. Tem esse aqui também, O Maravilhoso Poder das Plantas, muito bom também, da CPB, da Elisa Biasi, de novo. Tem o Sabor da Saúde, da Eunice Vidal. E tem vários outros. Tem A Cura Vem de Deus, que não é da CPB, mas é também de uma editora adventista, que é A Luz do Mundo. Enfim, nós temos vários conteúdos. E detalhes, só queria falar, A Cura Vem de Deus é um dos melhores. Na verdade, ele é muito prático, muito, muito prático, muito simples, e fala ali sobre várias doenças. Então, assim, nós temos condições de aprender mais. E especialmente conteúdos que sejam cristãos, né, como esses livros da CPB, ou esse A Cura Vem de Deus da editora Luz do Mundo, porque hoje em dia na internet tem um monte de fontes. Tem o Disse de Me Disse. Nas redes sociais, no WhatsApp, a gente às vezes recebe aqueles videozinhos, tem os Reels no Instagram e tal, que às vezes falam muitas coisas, e às vezes coisas que contradizem entre si. Então, como é que a gente faz para descobrir qual é a verdade dentro desse âmbito de estilo de vida? Vamos buscar a Bíblia, a Palavra de Deus, o Espírito de Profecia, e esses livros que Deus nos dá com segurança os princípios da saúde, porque nós precisamos viver para a glória de Deus. Os desafios da vida cotidiana e o poder das práticas a longo prazo dificultam muitas vezes de implantar essas informações que a gente recebe, que a gente tem acesso. Mas se o nosso objetivo for uma dependência diária do Senhor, Ele nos capacitará. Então, o último verso de hoje está lá em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você realmente crê nisso e crê que a sua vida pode glorificar a Deus, vamos fazer agora uma oração para a gente terminar e vamos entregar a nossa vida. Pode ser?
Lembrando que nesses 10 dias de oração, nós precisamos de clamar por algumas coisas, né? Temos motivos de oração. Nós vamos orar hoje pela ajuda do Espírito Santo para entendermos esses princípios de saúde, para buscarmos compreender o impacto da espiritualidade para o tempo que vivemos nos últimos dias da história. E também vamos escolher 5 amigos, pelos quais nós vamos orar esse ano e trabalhar por eles, né, para que eles possam também conhecer os princípios de saúde e o Evangelho, de forma geral. Oremos? Quem puder ficar de joelhos. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos pela oportunidade de te buscar nessa manhã. Queremos te agradecer porque o Senhor nos ama muito e que o Senhor fez a obra mais maravilhosa, que é o nosso corpo. E o Senhor quer transformar no templo do Espírito Santo. Senhor, queremos nesse momento te pedir por ele, o Espírito Santo, que possa nos mostrar os princípios de saúde que temos que praticar e nos fazer entender o impacto da espiritualidade, da saúde na espiritualidade desses últimos dias. Queremos te pedir, ó Pai, que apesar dos desafios, o Senhor nos dê as vitórias que precisamos alcançar. Cada um sabe quais são as suas necessidades, os hábitos que precisa fazer. Então eu quero te pedir que nos capacite. E eu também quero te pedir, ó Pai, pelas 5 pessoas aqui que nós estamos mantendo em oração. Nós escolhemos 5 pessoas porque queremos tê-las no céu. E essas pessoas, Senhor, eu quero te pedir, trabalhem em seus corações e nos dê também formas de chegar até os corações delas, para que elas possam se entregar a Ti. Eu te peço e desde já te agradeço pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, Nayara. Obrigado pela mensagem, né? Pela sua participação aqui com a gente. E, irmãos, como combinado, nós teríamos aí mais no mínimo uns 10 minutinhos para aqueles que quiserem fazer algum comentário, quiser participar com alguma observação, ou fazer alguma pergunta, tal, uma Nayara aí, ou fazer algum comentário sobre o tema de hoje, aí você fica à vontade. Se não tiver, a gente termina aqui a nossa live. Eu gostaria de falar, então, que eu achei interessante a forma como a irmã Nayara abordou, né, o tema, porque a saúde, às vezes a gente pensa mais assim, para não pegar uma doença, né, para não ficar com algum problema de saúde, ou a gente leva para preocupação, meu pai ou meu avô, não sei quem da minha família teve tal coisa, de repente eu posso ter também, então eu vou me cuidar, tal, né? E às vezes a gente pensa mais nisso, né, nesse foco, assim, que não é errado, né, lógico. Só que o principal objetivo da mensagem de saúde, né, é dar honra e glória a Deus, né? Então, quando nós glorificamos a Deus, automaticamente vem os benefícios, né? Aí vem a saúde, vem tipo assim, o evitar coisas negativas na nossa vida. Então, eu destacaria essa parte assim que me chamou mais atenção, assim, dentre outras coisas, né? Mas para poder resumir em um foco, né? Essa questão da mensagem de saúde ser importante para a honra e glória de Deus, e aquilo que a gente faz para a honra e glória de Deus, automaticamente a gente é abençoado, né? Deus honra aquele que os honra, né? Mas alguém que quiser fazer algum comentário, fica à vontade. E a gente... Eu queria só fazer mais um comentário. Desculpa. Na hora que eu estava mostrando os livros, eu tinha achado, né, que eu tinha deixado esse livro junto. E quando eu fui mostrando, né, eu percebi que esse livro aqui não estava. Só queria mostrar ele. Por que a cura vem de Deus? Era de uma missionária lá do Lifestyle Center da Esperança do Brasil. Ela que escreveu, chama Vesna. E junto com outros médicos e tudo mais. E é um livro muito prático e eu acho ele assim com um valor muito acessível em relação aos outros, né? Quando eu comprei ele foi R$70, mas foi assim um investimento muito grande. E como eu falei, ele tem assim a doença e a forma como tratar. Muito simples, com ervas, com plantas, com argila, com água e etc. Coisas assim, que são mais acessíveis para a gente. Então, no finalzinho ali do livro, né, eu achei bem interessante falando sobre a importância de buscarmos estratégias para o trabalho missionário.
E é muito importante, porque a gente pode sim usar os princípios da saúde como uma cunha, como uma mão ali para abrir a porta, para poder levar o evangelho, para preparar o coração para o evangelho. Ô, José, bom dia a todos. Eu acho que a gente devia fazer umas 3 orações, assim, seguidas, um orar, o outro orar, sequencialmente. Ela, ela maravilhosamente fez a explicação e a gente está com todo o material aí, quem precisar ler tudo direitinho, e ela deu cada dica maravilhosa, mas a gente deve orar mais. Eu acho que agora a gente devia concentrar um pouquinho mais nas orações enquanto nós estamos aqui todos, e particularmente eu também tenho uma eu gosto disso, eu gosto de ver como nós estamos felizes, porque o Senhor está conosco pela manhã, pela madrugada, e o Senhor sempre nos ensinou que devemos estar ligados a Ti pela madrugada, e nós estamos aqui, reunidos em irmãos, reunidos em família, te buscando como melhor servir-te e como melhor cuidar do nosso corpo físico para a tua honra, para a tua glória, para que o seu Santo Espírito habite em nós. Obrigado pela mensagem da irmã Nayara, obrigado pela presença de cada irmão que está aqui, que está presente, que se levantou logo cedo, que se propôs a abrir o coração a Ti. Quantas vezes nós, às vezes, falo aqui não dos que estão aqui, mas quantas vezes pessoas quiseram levantar pela manhã e não puderam, e não podem, às vezes, eu oro por eles, sejam acamados em casa, em hospitais, em qualquer lugar. Senhor, tenha misericórdia de nós, cuide de cada um de nós. E obrigado por esta oportunidade de podermos nos achegar a Ti nesta manhã, abençoando a cada um aqui presente. Eu acredito que existem milhares de pessoas que estão se preparando para este primeiro dia de estar primeiro contigo. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Alguém mais vai orar? Fica à vontade. Eu quero orar também, Joaquim. Então vamos. Querido e bondoso Deus, Senhor de amor, muito obrigada porque podemos falar livremente da Tua palavra e essa semana, nesses dias de oração também, poder falar da saúde, dessa reforma da alimentação, né, da saúde, da proposta, né, desses 10 dias de oração. Que o Senhor nos ajude, Pai, que nós possamos entender tudo que está sendo dito ali. Eu acredito nessa reforma da alimentação, eu acredito que nós precisamos de cura em todas as áreas da nossa vida, e esse tempo é um tempo maravilhoso de ensino mesmo para a gente, libertação, de cura, de reforma mesmo, de toda a igreja, como foi dito aí, para que toda a igreja seja restaurada também, para que quando a gente voltar para a Vila Buarque, sejamos uma nova igreja também, Amém. restaurada. Muito Amém. obrigada, bondoso Deus, porque o Senhor nos despertou para esse projeto, para esse tempo de oração da palavra, que o Senhor trabalhe em nossos corações e nos dê um bom dia e que sejamos transformados, bondoso Deus. Obrigado por todos que estão Amém, Pai. participando, por todos que se comprometeram com esse projeto, que eu sei que é do Senhor, e nos ajude, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e agradeço. Amém. 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 Mais alguém? Mais uma? Irmã Sônia, a senhora está aí com essa carinha maravilhosa, irmã Sônia.
Ora pela gente, irmã Sônia. Está sem som. Abri meu microfone. Agora sim. Vamos. Vamos já. Senhor, Deus, céu, Senhor, Deus, Pai, Senhor, Jesus, nós temos que saúde, Senhor, todos para que seja capaz de fazer você também, todo Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Deus, obrigado, Deus, Senhor, obrigado, Senhor, por recordar, agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, pessoal. Estou com minha câmera fechada, que já estou no trabalho. Estou vendo todo mundo, já orei com vocês também. Feliz, Amém. feliz quinta-feira. Bom dia a todos. Deus abençoe. Obrigado, Nayara, obrigado, José, obrigado a todo mundo aí. Deus abençoe, viu? Amém. E ao Marco, que é um galardoador, né, Marcão? Jesus seja louvado, irmão. Que bom que a Amém. casa está cheia hoje. Fiquei muito feliz. Deus abençoe a todos. Obrigado, Nayara. Obrigado a todo mundo que orou. Tenha um bom dia e bom trabalho para você. Todos vocês. Deus A abençoe. todos. O sol Deus nasceu, abençoe. graças a Amém. Deus. E o sol Amém. nasceu no nosso coração essa manhã. O sol da justiça, que é Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe a todos. É um prazer. Viu? Um abraço a todos, irmãos. Vou precisar sair agora. Valeu, tchau. Vamos lá. Deus Tchau. abençoe. Tchau, tchau.